Hoje trago-vos um formato diferente, porque acredito que possa ajudar mais pessoas desta forma. Não quer dizer que não traga leituras energéticas para o coletivo, mas neste momento sinto que estou a seguir um chamamento e falar-vos mais em profundidade sobre a jornada da chama gêmea, um tema tão querido para mim. Por isso, vou começar por explicar o que são chamas gêmeas, qual é o papel de cada um dos gêmeos que desempenha nesta relação, de modo que seja mais fácil compreender de forma mais profunda o que realmente são, o que é esta relação. Portanto, as chamas gêmeas são dois aspectos de uma alma. Uma alma, quando criada, tem dois aspectos, um feminino e outro aspecto masculino. É assim a criação. Para que as coisas sejam criadas, precisamos sempre destes dois aspectos, do masculino e do feminino. Vemos isso na natureza, em toda a criação. Vemos que para criar vida precisamos de um princípio feminino e de um masculino. Para qualquer tipo de criação, saísse de forma original da fonte suprema, não havia mais nada para criar a vida. Então, a vida que temos hoje, ou para termos a vida que temos hoje, foi necessário esta fonte suprema se separar e criar estes dois princípios. São dos aspectos que polarizam-se. E isto está tudo incluído neste processo. Então, em ordem para criar tudo o que vemos hoje e tudo aquilo que não é ainda visto, esta força precisava de se separar. E então criou a masculinidade e a feminidade. E eles trabalham juntos para criar algo novo. Vemos isso, por exemplo, para criar uma criança. Tem de haver um homem e uma mulher, ou seja, um espermatozoide e um óvulo. E quando fazemos isto, todos os elementos estão certos para criar vida. Então, quando uma alma é criada, estes princípios também acontecem. Para criar uma alma é necessário haver uma energia masculina e feminina dentro dela. E quando temos essas duas energias juntas, também cria uma terceira energia. Tal como acontece quando temos um homem e uma mulher que criam um bebê. Na alma temos uma energia masculina e feminina que cria uma terceira energia que na verdade é o seu eu superior. Agora, como é que este conceito de chama gêmeas surgiu? Estes dois aspectos, masculino e feminino, dentro de um, eles trabalham como uma equipa e cada um deles tem a sua mesma assinatura de alma, a mesma frequência de alma. São essencialmente os mesmos, ao mesmo tempo, diferentes aspectos da mesma alma. Isto parece confuso, mas, por exemplo, para mim, o 11-11 reflete bem isso. Cada par representa o seu masculino e o seu feminino de cada pessoa. E as chamas gêmeas são a união do eu superior de cada par. E então, todo esse processo de união das chamas gêmeas é uma jornada que é sobre o despertar espiritual de cada pessoa. No passado, era muito, muito raro que as chamas gêmeas encarnassem juntas na Terra, ao mesmo tempo. O que aconteceria é um dos gêmeos ou uma das energias permanecia no reino astral, enquanto o outro viria e nasceria na Terra, ou seja, encarnava na Terra, viveria uma existência terrena, ou seja, passaria pelo processo de viver a vida aqui na Terra, pela condição humana. No entanto, ainda estariam interagindo um com o outro, porque estão sempre conectados um ao outro. Não há separação. Então, mesmo com um no reino astral, existe uma conexão energética.
que é impossível de ser quebrada. Por isso, podemos dizer que a ligação mantém-se em diferentes planos energéticos. Então, como é que se dá essa interação em planos diferentes? Ora, através de sonhos, ou seja, o gêmeo que está no plano astral comunica com o gêmeo que está no plano terreno através dos seus sonhos ou do plano onde acontecem os sonhos. Mas isso é outra conversa para outro dia. Comunicação entre chamas gêmeas. Outra forma em que eles se comunicavam era, por exemplo, o gêmeo que está no plano astral interagia momentaneamente com outra pessoa no reino físico para interagir com o seu gêmeo. Ou seja, imagina, é como se, não quero assustar ninguém, mas é como se ele tomasse conta de uma pessoa terrena ou pedisse emprestado o corpo de uma pessoa terrena para poder interagir com o seu gêmeo, digamos assim. Agora chegamos a um ponto na história onde estamos a passar por uma grande mudança no planeta. Por exemplo, o teu gêmeo é o teu parceiro divino e ele te elogia em todos os sentidos. Ele é a tua combinação perfeita. Ele é o teu espelho perfeito. Essencialmente, é o relacionamento que todos nós vamos experimentar, se assim escolhermos. Porque todos nós temos uma chama gêmea. Muitas vezes passamos por uma vida a desejar um parceiro ideal, depois conhecemos pessoas maravilhosas, mas elas nunca dão a plenitude de um ser, um par perfeito, de um parceiro perfeito. Mas neste momento é para onde estamos a caminhar cada vez mais. É cada vez mais comum que aconteça a união entre chamas gêmeas aqui na Terra. E quando isso acontece, quando as chamas gêmeas encarnam na Terra ao mesmo tempo, liberta uma energia extremamente poderosa de amor incondicional que eles sentem e mostram um pelo outro. Tu basicamente começas a experimentar ou a experienciar a ti num espectro diferente. Porque ele é tu, ou ele é tu, és tu, num corpo diferente, tendo experiências diferentes e vice-versa. Tu és ele ou ela, dependendo se és feminino ou masculino, e ele noutro corpo, andando por aí a ter experiências diferentes. Por sua vez, isso também complica um bocadinho as coisas, não é? Obviamente, porque tu tens o desafio de harmonizar a tua energia partilhada neste mundo físico. É um processo de aprender a estar juntos, na presença de um do outro. Não é necessariamente um processo fácil, devido à intensidade da energética. Então, por vezes acontece, vocês se reúnem e quando se reencontram é muito intenso, é basicamente experienciar-te a ti mesmo ao mesmo tempo, experienciar o divino ao mesmo tempo, porque esta é uma conexão divina. É como se fosse fora deste mundo. Isto não é apenas alma gêmea. Este é um reencontro contigo próprio. E então a tua chama gêmea mostra-te no início as coisas maravilhosas sobre ti. Porque ele és tu e tu és ele. Sentem este enorme, poderoso amor incondicional. E trazem
esse amor incondicional para o mundo. Eles trazem essa energia divina, eles possuem enormes quantidades de luz, especialmente numa fase inicial da conexão. É uma experiência muito feliz, mágica, experienciar esta energia divina. Mas então, porque muitos acontece a separação? Pois é tanta energia que é acumulada que eles não conseguem juntos sustentá-la e também não estão preparados para a receber. Então, eles acabam por se separar para poderem continuar neste caminho, neste processo. De certa forma, está divinamente guiado e orquestrado desde o nosso nascimento até que haja união. A separação é como um processo de tecelagem, um processo emergente que acontece pouco a pouco, cada vez mais, para aprender a partilhar energia. É como se fossem doses divinamente calculadas para que o par de gêmeos tenha consciência e que tenham de aprender a partilhar esta energia juntos no reino físico, para que isso aconteça ao longo do tempo. Esta união e separação é como uma dança. E acontece em períodos diferentes e diferente para cada caso. Não quer dizer que temos que ter muito tempo de separação. Isso vai depender do nosso processo evolutivo, da nossa consciência e do nosso livre-arbítrio. Agora vou-vos falar o que cada um, ou qual é o papel de cada um nesta conexão. Cada um deles vai representar um papel diferente, não é? Temos o masculino e temos o feminino. Então, a energia feminina funciona como o líder espiritual da conexão. E isto não significa que o masculino seja menos espiritual, pois eles são uma equipa. Eles são uma energia, não é? Não existe competição aqui para quem é que é mais espiritual ou não, porque essencialmente são ambos espirituais, são iguais. A energia feminina vai despertar primeiro e começa toda a jornada. Ela é que dá o pontapé de saída para esta jornada espiritual, na verdade. Isto é sobre o teu despertar espiritual. E outra nota. Aqui a energia feminina não quer dizer que seja mulher, porque o homem pode ter mais energia feminina e ele ser a energia feminina da relação, ok? E vice-versa. Uma mulher também pode ter mais energia masculina do que feminina, ok? Portanto, isto equivale também para relações do mesmo sexo. Não, aqui não tem a ver com o género, mas sim com a essência da energia, ok? E quando elas encarnam juntos, começam a ascender juntos, começam a chegar ao seu eu superior, começam a mudar o mundo. Na verdade, é a sua principal missão, é ascender para trazer paz na Terra, para contribuir para o despertar coletivo. O divino feminino vai começar o processo de ascensão, o que por sua vez vai provocar ou vai despertar o masculino, o divino masculino, para também ascender. Vocês estão sempre conectados um com o outro. E tu, seja identificas com o divino feminino, tu terás o papel de líder espiritual. Porque é aquela que precisa para a vossa relação dar o processo de ascensão.
E o divino masculino não começará até que tu faças isso, que tu te concentres e visualizes. Precisas te concentrar no teu processo, na tua jornada, no teu desenvolvimento pessoal. Isto é tudo orquestrado divinamente e divinamente guiado. Todo este processo. E se houver algum atraso, ou se não estiver a acontecer nada, então alguém entrará, algo acontecerá e fará a bola rolar novamente. Às vezes é preciso uma relação kármica, entra nas nossas vidas, ou uma relação que vai funcionar como catalisador. É como se fosse. Somos um bocadinho atropelados e depois, olha, desaparece, nunca mais vemos essa pessoa. É só o suficiente para começar a reiniciar o processo. Isto no caso de estar estagnado, por exemplo, que na verdade nunca está. É apenas a nossa ilusão, a nossa percepção. Então, como é que o divino feminino desempenha esta liderança espiritual? Porque ela é que vai conectar-se com o reino astral, ok? Com o reino espiritual. A sua missão pode parecer um bocadinho estranha no início, mas muitas vezes será mais focada em ajudar os outros e ter algum tipo de missão espiritual aqui na Terra, ok? Não é à toa que muitos se dedicam aqui na Terra, não é? A terapias energéticas, ligados também ao desenvolvimento pessoal. Isso é uma forma de manifestação da nossa liderança espiritual cá na Terra. O masculino, ou divino masculino, também desempenha um papel de ser líder aqui, mas no reino físico. Ele é que faz a união física acontecer, também devidamente guiado. Isto acontecerá depois de ele começar o seu próprio processo de despertar. E então, uma vez ambos despertos, o divino feminino será guiado também em direção à união. Porque desenvolve-se aqui uma necessidade de união física por parte do divino masculino. Ele é como se ele puxasse o divino masculino do plano astral e materializasse aqui no reino terreno. Mas ele faz isto com a visualização do divino feminino. Então vamos agora pôr este conceito para os comuns aqui de como é que se aplica isto na nossa vida. Então, se tu és o divino feminino, estás a fazer a união acontecer através do plano astral. Se tu és o divino masculino, tu estás a conectar-te com o plano astral e trazer-te para o plano terreno. Ok? Se fores o divino feminino e ainda não encontraste, ou ainda não estás em união física, tens de ser paciente e permitir que o processo se desenrole naturalmente. Foca-te na tua ascensão, no teu propósito divino, nas tuas missões divinas. Isso é o que precisas de fazer. E tudo acontecerá naturalmente. Tens de permitir que o processo aconteça. Está divinamente guiado. Nós só temos que honrar esta jornada de chama gêmea, de ascensão divina. Não quer dizer que tu vais ascender para o céu, mas é viver o céu cá na terra. Na verdade é disto que se trata. É nós vivermos a nossa melhor versão aqui na terra. Nesta jornada pode haver momentos altos, outros baixos, momentos em que encontramos lugares escuros que são necessários para reconhecer os nossos padrões e deixar aquilo que já não nos serve para o nosso bem maior.
Isso também precisa ser permitido, deixar ir. Deixar de controlar, ou a necessidade de controlar o processo. Permitir que o processo se desenvolva naturalmente. E para isso, só precisas de fé. Ok? A união física tem o seu tempo divino e tu só precisas deixar o fluxo, já deixar fluir, não lutar contra, permitir que o processo desenvolva-se naturalmente. É a melhor coisa. O divino masculino é aquele que vai ancorar energeticamente e diretamente na Terra esta união. Nas tradições espirituais, o divino feminino tem uma ascensão espiritual e acontece quando está conectado completamente no reino astral, ou como nós costumamos dizer, na quinta dimensão. E o divino masculino está a fazer todo o trabalho espiritual aqui no reino terrestre, protegendo também esta energia partilhada. Ele protege o feminino, bem como a energia que ele partilha com ela. Quanto mais gêmeos se unirem e estiverem neste processo, funciona como um efeito dominó. Vão contribuir para despertar mais pessoas e mais chamas gêmeas se unem. E este processo está a acontecer cada vez mais na Terra. Há uns anos atrás, quando eu iniciei a minha jornada, havia muito pouca informação sobre chamas gêmeas. Neste momento, se tu fores à procura sobre a informação deste tema e do despertar espiritual, nós somos bombardeados quase com muita informação. Por isso é importante cada vez mais nós conectarmos com o nosso eu superior e sabermos o que é que ressoa connosco ou não. Bem, por hoje é tudo. Vou-vos podem deixar aqui algum comentário de se gostaram da informação, o que é que gostavam de ver esclarecidos, ou o que é que gostavam que eu falasse, que abordasse que outros temas que gostassem que eu abordasse, para compreenderem melhor este processo. Deixo-vos aqui com muito amor.